Olá, caros estudantes. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula da disciplina Informática para Administradores do curso de Administração Pública do SEAD e FNMG. Eu sou o professor Alexandre Teixeira e hoje veremos o módulo 3 desse curso, cujo tema é Conectividade. Como sempre, para iniciarmos, é importante que vocês disponham de papel e caneta para fazerem as suas anotações e, caso haja dúvidas, depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas relacionado a essa terceira videoaula. Na última aula, nós vimos que a inteligência está no software, ou seja, muito da criatividade humana é transportada para esse componente da tecnologia da informação que nos permite desenvolver e criar soluções para as nossas necessidades do dia a dia, no que diz respeito a executar as tarefas nas empresas, nos relacionar com os clientes e, é claro, também nos comunicar. Mas nada disso estaria no patamar que se encontra hoje sem o advento da conectividade, o tema desta aula. Desde a criação da World Wide Web, como vimos, e da concepção do modelo de computação nas nuvens, a criação de soluções em TI evoluiu exponencialmente graças ao fato de que dispositivos conectados em rede possam compartilhar informações entre si em tempo real. Usar e-mail, redes sociais, fazer compras pela internet já não são novidades para a maioria de nós, mas muitas organizações ainda não compreenderam o poder que esses recursos podem trazer para as atividades profissionais. Pequenas empresas, assim como alguns órgãos públicos municipais, sofrem com a falta de orientações básicas e muitas vezes cometem grandes erros ao usarem de maneira equivocada uma ferramenta que pouco conhecem, como, por exemplo, criar uma conta no Twitter e designar uma pessoa despreparada para publicar conteúdo ou não realizar postagens periódicas. Veremos também que a tecnologia da informação atualmente pode ser concebida em três mundos dentro da organização: o de função, o de rede e a TI integradora. O administrador, então, que reconhece as diferenças entre esses três mundos, toma decisões melhores, pois em cada um deles há problemas e soluções diferentes, porém muitas vezes complementares. As tecnologias da informação que transformaram os computadores de máquinas de calcular em máquinas de comunicar trouxeram extraordinárias oportunidades de comunicação online entre organizações e indivíduos. Mas o gestor, que ainda não domina esses recursos, pode acabar utilizando-os para prejudicar a empresa. Sendo assim, vamos conhecer melhor algumas ferramentas relacionadas à conectividade e discutir as boas práticas para utilizá-las a fim de garantir os melhores resultados. Então, por gentileza, acompanhem comigo nos slides. Bom, como foi informado, o tema da aula é conectividade, que faz parte do módulo 3 da disciplina optativa Informática para Administradores. Dentro do tema, serão abordados os tópicos: sistemas de informações online, e dentro desses sistemas a cloud computing e os modelos de serviços que são oferecidos pela computação nas nuvens. Também os tipos de TI, abordando como podemos visualizar a TI dentro da estrutura organizacional, separada por tipos, a depender da sua finalidade nas organizações. Também os níveis de utilização da TI, que trata da abordagem de implantação na TI nas organizações. E, finalmente, links de conteúdo com conteúdos adicionais ao conteúdo do caderno didático. E também filmes recomendados com sugestão de filmes que poderão auxiliar na visualização de vocês de alguns conceitos trabalhados aqui. E também as referências, contendo as referências bibliográficas utilizadas na montagem do conteúdo dessa disciplina. Quanto aos objetivos desta aula, ao finalizar esta unidade, você será capaz de entender as tendências de conectividade em rede, entre elas a cloud computing, compreender que a tecnologia não é única dentro de uma organização, conhecer os recursos de interação online, reconhecer o valor das redes sociais para o uso organizacional,
compreender as oportunidades de uso de sistemas de informação para a comunicação e o marketing. Bom, iniciando sobre sistemas de informação online, que dependem da internet para funcionar, que por sua vez depende da conectividade em redes, Bog e Shizuka, 2002, definem que uma rede de computadores é uma coleção de dispositivos de computação interconectados que permitem a um grupo de pessoas compartilhar informações e diferentes tipos de recursos informacionais. A conectividade em redes ajuda na capacitação de grupos de trabalho separados geograficamente a compartilhar as informações contidas em documentos, transferindo os conteúdos e as opiniões, estimulando os usuários a produzir ideias inovadoras para a gestão dos negócios. Bom, as redes de computadores têm possibilitado tendências, tornando-se indispensável na atualidade. Entretanto, o seu uso efetivo exige uma análise cuidadosa dos meios, dos dispositivos, dos provedores dos serviços e, principalmente, da cultura organizacional. Neste momento, os recursos empresariais dependem da conectividade para manterem o bom desempenho e se tornarem competitivos. Então, a conectividade em redes permitiu impulsionar a evolução dos sistemas tecnológicos, transformando as empresas em organizações ágeis, poderosas e criativas, conferindo-lhes uma vantagem competitiva. Muito bem, então podemos entender a vantagem competitiva que pode ser uma posição que a empresa assume dentro do seu setor, em que ela reúne recursos e capacidades diferenciadoras que não podem ser copiadas pelos seus concorrentes em um curto período de tempo. Os recursos tecnológicos podem ser considerados como uma fonte dessa vantagem competitiva das empresas, principalmente nos dias atuais, em que as mudanças são muito rápidas e as empresas dependem da tecnologia para acompanhar a rapidez em que o mercado vai vir a se desenvolver. A conectividade é um componente fundamental para a computação nas nuvens ou cloud computing, pois uma nuvem só será eficiente se o acesso for rápido e de qualidade. Com todo esse lance de computação nas nuvens e das tendências que acompanham esse modelo de computação, podemos questionar, será que tudo um dia irá para a nuvem? Bom, antes de responder a este questionamento, vamos entender um pouco melhor sobre o conceito de cloud computing. Bom, fazendo um paralelo com a computação tradicional, em que você é responsável por todos os recursos computacionais necessários para a utilização do hardware e do software, no caso da cloud computing, a responsabilidade da posse dos recursos computacionais é delegada a um provedor de serviço que irá fornecer o espaço de armazenamento de dados, o processador para a velocidade de execução dos programas, um banco de dados, a licença dos aplicativos que serão executados no servidor do próprio fornecedor. Então, a computação na nuvem é quando você acessa os recursos computacionais, como por exemplo os servidores, armazenamento, rede e o software pela internet, que nós chamamos de nuvem. Por exemplo, em vez de armazenar os documentos pessoais e fotos no disco rígido do seu PC, a maioria das pessoas agora os armazena online. Um exemplo disso é o aplicativo Google Fotos, que todos nós, com o dispositivo Android, temos disponíveis no nosso smartphone. O aplicativo permite o armazenamento ilimitado para fotos e vídeos a um determinado tamanho, e isso é a computação na nuvem. O armazenamento de dados, por exemplo, é feito em serviços que poderão ser acessados em qualquer lugar do mundo, não havendo a necessidade de programas instalados desde que haja a conectividade. O requisito mínimo para o uso dos serviços em computação em nuvem é a necessidade de que os equipamentos computacionais tenham acesso à internet, que são aqueles equipamentos que nós utilizamos no dia a dia. Alguns fornecedores desse tipo de serviços são a Google, a Microsoft, a Amazon e o Dropbox. A computação na nuvem, no geral,
oferece modelos de utilização de serviços diferentes e variados. As principais diferenças entre esses modelos estão na forma de como são disponibilizados ao público e no tipo de recurso oferecido pelo fornecedor. Nesses modelos, podemos destacar 3 tipos como principais: o SaaS, que é o Software as a Service, o PaaS, que é o Platform as a Service, e o IaaS, que é o Infrastructure as a Service, que veremos a seguir nos slides. Então, sobre os modelos de serviços, o SaaS, que é o Software as a Service, o mais popular dos modelos, é um modelo de uso de software baseado na nuvem. O sistema fica alojado em um servidor remotamente e pode ser acessado via internet. O fornecedor do software se responsabiliza por toda a estrutura necessária, como servidores, conectividade, cuidados com a segurança da informação, e o fornecedor da aplicação o disponibiliza mediante de pagamento mensal, trimestral, semestral e etc. Como um serviço e, na verdade, não como um produto. Geralmente, não é preciso instalá-lo em computadores, pois ele vai funcionar de maneira online. Então, esse é o grande diferencial dessa ferramenta que já abordamos de maneira geral. Como você não está adquirindo um produto, mas o utilizando sob encomenda, em uma espécie de aluguel, você não precisa adquirir uma licença, apenas pagar pelo uso da estrutura necessária que é fornecida pelo provedor. Então, cabe fazer uma ressalva aqui sobre alguns modelos de SaaS que são gratuitos para o consumidor, ou seja, o usuário não paga nada pelo serviço diretamente ou não precisa pagar por uma versão limitada daquele serviço. Assim, normalmente, esses serviços irão ganhar por meio de propagandas de outras empresas que são anunciadas nos momentos que você utiliza aquele serviço. Exemplos disso são aqueles anúncios que aparecem na sua caixa de e-mail ou aquelas propagandas que aparecem no início de um vídeo quando você começa a assisti-lo. Bom, alguns exemplos de SaaS são o Gmail, a plataforma de e-mail da Google, e outros e-mails que nós utilizamos, que são aplicações em que a execução e os dados são armazenados em algum servidor alheio. Outro exemplo é o Netflix, que é uma plataforma de streaming de vídeo. Mais um exemplo é o Spotify, que é uma plataforma de streaming de áudio. Lembrando que ambas essas plataformas, apesar de existir o aplicativo que baixamos no nosso celular para acesso, elas podem ser acessadas diretamente do navegador do nosso dispositivo e são modelos de software as a service. Como o Spotify sendo um modelo gratuito, em que você pode ouvir músicas com propagandas, mas sem necessariamente pagar pelo serviço. E também temos a Salesforce, que foi a primeira empresa a disponibilizar aplicações pela internet com sistemas CRM. O conceito de Cloud Computing foi efetivamente aplicado pela primeira vez quando a empresa Salesforce lançou as suas soluções de aplicativo CRM, que é Customer Relationship Management, em substituição aos softwares CRM tradicionais em desktop, ou seja, que eram instalados na própria máquina. A partir do sucesso dessa empresa, outras grandes começaram a investir na área como a Amazon, a Google, a IBM e a Microsoft. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa empresa, que foi pioneira nesse ramo, e sobre as soluções de negócios em nuvem, podem acessar clicando no link que está disponível abaixo da figura no slide. Muito bem, falando sobre o conceito de SaaS, dá-se a entender que se trata de um modelo de serviço por assinatura. Mas será que é isso mesmo? Será que SaaS é a mesma coisa que modelo por assinatura? Então, cabe dizer que SaaS não é a mesma coisa que modelo por assinatura, uma vez que existem modelos gratuitos também, como vimos, porém, pode fazer o uso desse sistema para pagamento e obter receita recorrente, em oposição ao recebimento de receita única, que seria com a venda da licença do software. Essa estratégia
de receita recorrente pode garantir que a empresa sempre esteja ganhando ao prestar o serviço de concessão da estrutura para utilizar o software. Nesse caso, uma empresa que precisa gerenciar a sua estrutura organizacional pode contar com o sistema ERP, que é Enterprise Resource Planning, por assinatura, por exemplo, de modo a utilizar por vários meses. Esclarecendo o que é um ERP, o sistema ERP, também chamado de Planejamento de Recursos Empresariais, é um sistema de informação que integra todos os dados e processos da organização em um único sistema. Um exemplo de sistema ERP é o SAP, que é uma empresa líder global no mercado de soluções de software corporativos. No entanto, o preço desse tipo de sistema não é acessível a todas as empresas. Então, quais seriam as vantagens do SaaS, do Software as a Service? Primeiro, a primeira vantagem seria a eliminação do custo de aquisição de licenças, já que você não precisa pagar pelo produto, a redução do Total Cost of Ownership, que é o TCO, ou custo total de posse, que é uma estimativa financeira para as empresas do custo direto e indireto relacionados à manutenção da posse de todo o investimento que foi realizado. No caso do SaaS, em que a responsabilidade do fornecimento da estrutura de investimento é toda do fornecedor, o TCO será reduzido, esse TCO ele vai ser reduzido ou eliminado. Outra questão é que não há necessidade de manutenção de equipamentos. Essa manutenção é de responsabilidade do fornecedor. Outra vantagem é a mobilidade. Pode ser acessado, já que esse software pode ser acessado em qualquer lugar. A previsibilidade de custos. Os gastos são pagos em mensalidades ou prestações periódicas. A disponibilidade também, já que está disponível 24 horas por dia. E a escalabilidade, que é a facilidade com a qual você pode ampliar ou reduzir a sua capacidade de processamento e armazenamento. Isso tudo pode ser feito a pedido para o fornecedor sem a necessidade de realizar um investimento em estrutura interna. Mas, contudo, como no mundo não existem apenas vantagens, as desvantagens do SaaS, do Software as a Service, e dos modelos de computação nas nuvens assumem as próprias desvantagens da computação nas nuvens como um todo, que são, de forma geral, a interdependência da internet, ou seja, sem acesso, ou caso haja um pane do seu provedor de internet, você não poderá usar a Cloud Computing, e também com relação à segurança da informação, que é uma preocupação, uma vez que você está depositando os seus dados em um servidor alheio. Então, com relação a isso, no caso de invasões de informações, já foram registrados há algum tempo. Nesse sentido, a empresa fica à mercê dos fornecedores que devem proteger os dados em seus servidores. Então, essas são as desvantagens do SaaS e também da Cloud Computing. Então, qual a relação entre SaaS e Cloud Computing? A Cloud Computing permitiu a disseminação do SaaS pela web e pelo mercado, tornando o modelo popular em função das suas vantagens. Afinal, é por meio da nuvem que o serviço ele é oferecido para clientes do mundo todo. No entanto, a tecnologia cloud permite a utilização não só do SaaS, como também de outros modelos, entre eles os denominados IaaS e PaaS. Sobre o PaaS, que é denominado de Platform as a Service, o fornecedor entrega uma plataforma para outra organização desenvolver os seus sistemas, bem como para gerenciá-los e hospedá-los nela. É oferecido um ambiente com infraestrutura adequada para a utilização de programas próprios, como sistemas operacionais. De maneira semelhante ao SaaS, ela possibilita o acesso remoto aos seus recursos via internet. A PaaS é útil para organizações que procuram a escalabilidade
e maior controle sobre os seus programas, uma vez que parte dos recursos computacionais desta vez serão controlados pelo cliente. Já o IaaS, que é Infrastructure as a Service, o que se entrega são recursos computacionais de infraestrutura, como servidores, capacidade de rede e espaço de armazenamento. Nesse sistema, há monitoramento avançado e alta escalabilidade, uma vez que o negócio dispõe de toda a capacidade do hardware pago para uso. Em companhias com alto nível de expansão, pode ser útil utilizar esse modelo, especialmente se tiver volume elevado de tráfego em seu site, o que exige grande quantidade de espaço e potência em seus servidores. Então, qual seria a diferença entre os três modelos de Cloud Computing que foram apresentados? Bom, a grande diferença entre esses modelos é o grau de responsabilidade que é delegado ao provedor dos serviços, por exemplo, a Microsoft e a Google, que irá fornecer os recursos computacionais para que nós possamos utilizar. O diagrama no slide poderá nos ajudar a compreender essa diferença. Bem, no diagrama, os blocos na cor verde são recursos computacionais que são de responsabilidade do fornecedor do modelo, ou seja, que o fornecedor vai gerenciar. Já os blocos em cor azul representam os recursos que são de responsabilidade do usuário, ou seja, que são gerenciados pelo próprio usuário do modelo. Assim, percebemos que a coluna da direita, representada pelo SaaS, todos os recursos computacionais, desde a rede, o armazenamento e os servidores, até as aplicações, serão de responsabilidade do fornecedor, já que estão todos grifados de verde. Já no PaaS, na coluna do meio, alguns recursos em cor azul serão de responsabilidade do próprio usuário, sendo eles as aplicações e os dados. E a coluna da esquerda, mais alguns recursos serão de responsabilidade do usuário, o que pode permitir a este maior escalabilidade e customização do serviço que será prestado. Sendo assim, para cada tipo de modelo, existirá um usuário que é mais recomendado. O SaaS, então, é mais recomendado aos usuários finais, que são pessoas e empresas que, em geral, que utilizam o software para execução de tarefas. O PaaS é recomendado a desenvolvedores de aplicações que podem customizar e instalar os aplicativos, e o IaaS será mais recomendado aos arquitetos de infraestrutura, que é um modelo que permite ainda mais flexibilidade. Assim, em suma, a diferença entre os modelos é o grau de responsabilidade que o provedor que torna o modelo adequado para cada tipo diferente de profissional de TI. Bem, antes de seguir com o conteúdo e apresentados os conceitos sobre a Cloud Computing, vamos voltar à questão indagada no início. Então, será que tudo realmente irá para a nuvem? Bom, avaliando as tendências da evolução da tecnologia e o patamar que se encontra hoje, podemos então afirmar que sim. Em algum momento no futuro, boa parte dos dados e a estrutura e as aplicações que iremos operar no computador estarão em algum servidor na nuvem. Isso porque as vantagens desse modelo de computação são compensatórias se compararmos com as suas desvantagens, como vimos. Assim, é uma tecnologia que estará cada vez mais presente no nosso dia a dia. Bem, sobre os tipos de TI nas organizações, a TI como um todo, ela pode ser segregada em tipos a depender da finalidade da aplicação. Bom, segundo o professor Andrew McAfee, em artigo publicado na HBR, Harvard Business Review, que é a revista de administração de Harvard, ele classifica a TI em três tipos, que podem ser de função, TI de rede e TI integradora. Cada um desse tipo oferece às empresas capacidades diferenciadoras
benefícios exclusivos e aciona mudanças organizacionais de diferentes tipos de magnitudes. A segregação da TI auxilia o administrador na seleção da tecnologia que mais se adequa às suas necessidades naquele momento. Bom, sobre TI de função, inclui tecnologias que tornam a execução de tarefas independentes mais eficiente. São exemplos processadores de texto e planilhas. A gente pode tomar como alguns exemplos mais comuns dessa categoria de TI. É aquela do dia a dia, que podemos encontrar em qualquer organização. E a partir dela, são realizadas atividades individuais por software aplicativo convencional. Então, ela não depende da integração ou colaboração mínima, e permitem o aumento da eficiência operacional em tarefas individuais, ou seja, tarefas rotineiras que normalmente são executadas por uma única pessoa, desde tarefas menos especializadas, como fechar o caixa e realizar uma conciliação bancária, até tarefas mais sofisticadas, como desenvolver um projeto arquitetônico por meio de um software CAD. Sobre TI de rede, é aquela que fornece um meio pelo qual as pessoas podem se comunicar umas com as outras. As tecnologias de rede incluem e-mail, apps de mensagens instantâneas, blogs e Grouper, como o Lotus Notes. Esse tipo, diferente do anterior, prevê intensa colaboração de pessoas através de sistemas conectados. E já, por fim, a TI integradora trata de aplicativos que definem processos de negócios inteiros, como software CRM, Customer Relationship Management, e SCM, Supply Chain Management, e se enquadram nessa categoria. Ao contrário das tecnologias de rede, que se infiltram de baixo, as tecnologias corporativas, elas são de cima para baixo. Ou seja, elas são compradas e impostas às organizações pela gerência sênior. Bem, observando os níveis organizacionais da estrutura da organização, separados em estratégico, tático e operacional, podemos alocar cada tipo de TI de acordo com a sua aderência com cada nível organizacional destacado ali. Então, a TI de função, ela se enquadra no nível operacional da organização, que é onde são executadas as tarefas e as atividades da empresa. Então, já a TI de rede, ela se enquadra no nível tático, que é um nível de integração onde os planos estratégicos serão traduzidos e transmitidos para o nível operacional. Assim, a TI integradora irá se enquadrar no nível estratégico, que é um nível onde as decisões estratégicas de longo prazo são tomadas e a organização deve ser vista como um todo, que é a proposta das ferramentas de TI integradora. Então, cabe destacar que há um grau de importância relativo entre os três tipos de TI. No entanto, a pequena empresa, ou a MPE, ela encontra-se presa à TI de função por alguns motivos, que são eles: primeiro, a falta de conhecimento do gestor sobre TI, para poder reconhecer o seu valor e investir em sistemas mais amplos. Outro seria a falta de tempo do gestor, já que ele próprio se encarrega dos 3 níveis organizacionais. Outro problema seria o custo da TI integradora com sistemas ERP, muitas vezes não é acessível a esse tipo de empresas, como os sistemas da SAP são muito caros, e também fornecedores normalmente não possuem soluções personalizadas para aquelas empresas. Então, esses fatores fazem com que as pequenas empresas normalmente elas fiquem presas à TI de função e são as empresas retardatárias, com exceção de algumas startups. Bem, agora, sobre os níveis de utilização da TI nas empresas, que trata de abordagens de implementação das TI nas empresas,
A TI, de acordo com o seu nível de implementação, ela pode ser dividida em 3 níveis. Então, sobre o cerne da conectividade, a abordagem de implantação da TI nas organizações se segmenta em 3 níveis. O nível 1, que é o nível comunicação, é o primeiro uso da TI nas organizações. Então, começa com a comunicação externa, normalmente por pressão dos stakeholders, né? Que são entidades, pessoas e empresas que influenciam e são influenciados pelas decisões das empresas. Então, normalmente, as empresas elas optam pelo uso da TI, iniciando por pressão dos stakeholders, que é na questão de ter que se comunicar por e-mail, ter que se comunicar por o software da empresa, do fornecedor. A partir daí, a empresa começa a implementar a TI. Alguns exemplos do nível 1 de implementação da TI. O exemplo mais clássico é o e-mail, que seria o cartão postal da empresa, que é a porta de entrada onde a empresa vai se comunicar também com seus stakeholders, né, que são os clientes, os fornecedores, né, os bancos, os donos da empresa, os próprios colaboradores da empresa. Então é muito comum e também uma das ferramentas mais comuns de utilização da TI, ferramentas de comunicação de utilização da TI nas empresas. Sobre e-mail, alguns carregam o nome da organização em seu domínio. O que é o domínio? O domínio e URL, Universal Resource Location, é um endereço de internet que pode ser utilizado para acessar uma página da web, como por exemplo www.acme.com, e enviar e-mails também para usuários cadastrados em um servidor de e-mail com aquele domínio. Então, aqui temos o exemplo do G Suite, que é uma plataforma do Google, que permite que você personalize esse domínio de e-mail da sua empresa, que até pouco tempo atrás, uns 6, 7 anos atrás, era um serviço gratuito, e agora é um serviço pago. Entretanto, é interessante que você pode realizar essa personalização do e-mail e mudar o domínio tradicional, que é do Gmail, por exemplo, para o domínio @suaempresa. Alguns cuidados que nós temos que tomar na questão do envio de e-mails, né? O uso comercial do e-mail é bem controverso, pois muitos gestores não sabem a distinção entre oferta de informações e serviços úteis de envio indiscriminado de lixo para a caixa postal do usuário, que é o chamado de spam. Então, o spam, na política de envio de e-mails, é uma questão que temos que tomar cuidado, uma vez que são aquelas mensagens não autorizadas pelos usuários, né, que as empresas normalmente enviam em massa. Elas estão enviando em massa para os seus consumidores. E isso, na verdade, pode trazer mais um problema para a organização do que uma solução de comunicação. Então, o spam são e-mails não autorizados pelos os usuários, que devem ser, muitas vezes, evitados e controlados nas empresas. Algumas recomendações úteis sobre o uso de e-mail. A primeira delas que temos que atentar é a segmentação. Então, é preciso segmentar os destinatários para enviar a mensagem para um leitor que tenha interesse. Então, cada tipo de cliente ele pode querer uma política de e-mail diferenciada também. Então, no momento de enviar os e-mails, é necessária essa segmentação dos seus clientes. O opt-in e o opt-out, que trata do envio, a autorização do envio pelo destinatário, que é aquela mensagem que nós recebemos quando nós fazemos algum cadastro, que a empresa nos pergunta se você deseja receber aqueles e-mails. Então, isso é o opt-in e o opt-out. Então, você deseja receber os e-mails daquela loja? Da mesma forma que o cliente opta por aceitar receber os e-mails, ele deve encontrar formas para parar de receber. Outra recomendação são promoções. Uma maneira de conseguir o aceite do opt-in é por meio de promoções. Então, a empresa ela pode realizar uma promoção e, em troca disso, receber o aceite do cliente para receber as mensagens daquela empresa. É uma estratégia para que possamos
ter o aceite e a política de envio de e-mails para aquele cliente, e também temos as newsletters, né, que são envios de informações periódicas para fortalecer o relacionamento com os clientes. Outras ferramentas de comunicação do nível 1 da TI são as mensagens instantâneas, que podem ser entendidas como uma evolução do e-mail, com a vantagem de comunicação simultânea e síncrona por meio de chat, áudio e videoconferência. Exemplos mais antigos desses tipos de ferramentas que a gente tinha antes eram o ICQ e o MSN, que muitos de vocês devem se lembrar. E hoje temos aí os mais tradicionais, o WhatsApp e também o Skype, né? Na questão das empresas, nós temos vertentes, já se encontram vertentes propriamente para empresas, como o WhatsApp Business, que é uma plataforma comercial do WhatsApp, e também o Skype for Business, que é uma plataforma comercial com algumas características voltadas para empresas. A outra ferramenta de comunicação é o URA, que é a unidade de resposta audível, que muitos devem conhecer por voz, que é a secretária eletrônica, que é o recurso que oferece menus sonoros para atendimento telefônico, e ela apresenta alguns benefícios, como, por exemplo, triagem de ligações, gravação das ligações, digitalização e armazenamento de fax, informações disponíveis via mensagem de voz, caixas postais, controle de ligações recebidas por cada ramal. Mais algumas ferramentas de comunicação que podemos encontrar são os fóruns, que nós aqui, por exemplo, utilizamos bastante, que são repositórios de informações e de resolução de problemas. Os wikis, que são enciclopédias de construção coletiva, onde verbetes são incluídos e revisados pelos próprios usuários. Os wikis nós utilizamos também aqui no final das aulas, né, que são aqueles links de conteúdo que eu disponibilizo aí para vocês. E também temos os blogs, que é uma espécie de diário virtual, e é sempre alimentado por um indivíduo e não pela empresa. Uma diferença entre blogs e website é que o blog ele vai ser alimentado sempre por um indivíduo, o blog é pessoal, e já por outro lado, o website ele pode ser alimentado por uma entidade, né? Então essa é a diferença do blog e do website. Sobre o segundo nível de comunicação, do uso, da implementação da TI nas empresas, é o marketing, né? Que muitas das ferramentas que nós falamos podem ser usadas para a comunicação também e também para o marketing. Então esse é o segundo nível de utilização da TI nas organizações, que inclui vendas, promoções e pesquisas e publicidade, né? Normalmente se inicia após a concretização do nível 1 da comunicação, e quando a empresa vem a dominar aquilo, né, ela pode passar a utilizar essa ferramenta um pouco de forma mais aprimorada, e também da necessidade de se tornar mais competitivo no mercado. As ferramentas de marketing mais utilizadas, né, é o website, que é a forma mais tradicional desse tipo de ferramenta, mas nem por isso menos eficiente. É o espaço onde a organização divulga os seus serviços, os seus produtos e também a sua identidade organizacional, que são missão, visão e os valores. Então, ter um website é necessário, pois seria como um cartão de visita da empresa e permite a indexação em sites de busca. O que é a indexação? Então, a indexação é quando você faz uma pesquisa, por exemplo, no Google, e que você encontra na lista de pesquisa os itens que foram pesquisados. A indexação permite, então, que sua empresa ela venha a fazer parte daquela lista de busca. E isso é muito interessante para o marketing da empresa. Então, as pessoas esperam que uma instituição tenha um website com um endereço, por exemplo, www.minhaorganização.gov.br. Isso lhes transmite certa solenidade e gera confiança. Bom, a respeito do sufixo de endereço do site, os endereços dos domínios, né, após os domínios, são separados de acordo com a finalidade do site. Alguns com o sufixo .com, .edu, .net, .gov, .mil, .org
.biz e .info, que alguns de vocês já devem ter reparado. Isso, né, é segregado de acordo com a finalidade da empresa, né? Por exemplo, órgãos governamentais, órgãos militares e empresas em geral, vai segregar o seu sufixo de acordo com essa sua finalidade. Outras ferramentas de marketing que nós conhecemos bastante e utilizamos são as próprias redes sociais, né? Que hoje estão sendo a principal plataforma, uma das principais plataformas de marketing das empresas, como por exemplo o Facebook, o Instagram, o Twitter e o LinkedIn. O Facebook, né, como uma ferramenta de marketing, ele tem uma plataforma específica para quem deseja incluir sua organização na rede. Diferentemente do perfil pessoal, você pode criar uma página no Facebook que seria mais apropriada para a divulgação do seu negócio ou da sua marca e também de uma comunidade ou de uma figura pública específica. Com relação ao nível 3 de utilização da TI, relacionamento com clientes, seria o relacionamento com clientes, que é o terceiro nível de utilização da TI nas organizações. Então, esse nível trata de manter um bom relacionamento com a clientela, que é muito importante, e para manter esse relacionamento é essencial que a organização dispor de um CRM, como já dissemos, né, que é o Customer Relationship Management. Então, CRM são sistemas simples ou complexos que permitem ao empresário acompanhar de perto as comunicações e transações realizadas com todos os seus clientes. Quem quiser observar algum exemplo desses tipos de sistemas, acesse o site da Salesforce, que está disponível no slide. Então, sobre o conceito de sistema CRM, né, o CRM armazena informações de clientes atuais e potenciais, como, por exemplo, nome, endereço, número de telefone, etc., e suas atividades e pontos de contato com a empresa, incluindo visitas a sites, ligações telefônicas, e-mails, entre outras interações. Entretanto, a plataforma não é apenas uma lista de contatos elaborada. Ela reúne e integra dados valiosos para preparar e atualizar suas equipes com informações pessoais dos clientes, histórico e preferência de compras. Algumas recomendações sobre cadastro de clientes, né? Tenha sempre um sistema para armazenar informações cadastrais de clientes. Então, o cadastro ele deve ser flexível, de forma que possa ser atualizado ao longo do tempo. Utilize momentos de contato com o cliente para enriquecer o seu cadastro e nunca permita que dados fictícios sejam inseridos por motivo de pressa, por motivo de correria ali do cliente ou também do atendente. Obtenha do cliente autorizações, como nós vimos, opt-in, para o recebimento de mensagens de SMS e de e-mail, e informe sempre ao usuário o seu compromisso com o sigilo da informação. Então, muito bem, antes de finalizar o conteúdo, esses são os links de conteúdo adicional com relação ao caderno didático que vocês podem estar acessando para enriquecimento do conhecimento, que é sobre Cloud Computing e sobre CRM, o Customer Relationship Management. Para essa aula teremos um filme recomendado que é A Rede Social de 2010, que conta a história do Facebook e que está disponível também no Netflix, quem quiser acessar e assistir. E aqui as referências utilizadas para a construção do conteúdo dessa aula. Então, bom, com relação às considerações finais, com isso, vamos encerrando os assuntos da nossa terceira videoaula. Atingir os objetivos de aprendizagem propostos no início, eu espero que os conceitos apresentados aqui sejam úteis a partir desse momento e para que vocês façam a escolha dos melhores recursos de TI e utilizem a conectividade para alcançar os melhores resultados na sua organização e na sua vida pessoal também. Bem, ademais, lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos e do caderno didático. Então, por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima aula.